medidas separatrizes, né? São valores que dividem a série ordenada em partes iguais. Veja aqui que isso é importante. A série tem que estar ordenada, tá? Ou seja, na ordem crescente ou decrescente. As principais medidas separatrizes são mediana, né? É uma medida que divide a série ordenada em duas partes iguais, né? É a mediana. Então, 50% dos valores estão abaixo da mediana e a outra metade está acima. Quartis dividem a série ordenada em quatro partes iguais, tá certo? Quem são os quartis? Q1, Q2 e Q3. Primeiro quartil, Q1, segundo quartil, Q2, terceiro quartil, Q3. Tá? Os decis dividem a série ordenada em 10 partes iguais. Quem são eles? D1, D2, D3 até o D9. E os percentis, né, dividem a série ordenada em 100 partes iguais. E quem são eles? P1, P2 até o P99. Tá? Então, medidas separatrizes são valores que dividem, né, a série ordenada em partes iguais. As principais são mediana, quartis, decis e percentis. Os quartis, né, dividem a série ordenada, né, em quatro partes iguais. Quem são eles? Q1, Q2 e Q3. Ou seja, se você observar aqui, os quartis dividem a série em quatro partes. Ó. Primeira parte aqui, ó, que são os 25% primeiros elementos da série. Depois a segunda parte, mais 25%. Terceira parte, 25%. Quarta parte, 25%. Veja que o todo é 100%, tá bom? Então, ó, observe que o Q2, ó, o segundo quartil, é a mediana da série, ó, divide a metade da série, a série em duas partes iguais, ó, essa metade, que é 50%, ó, 25 mais 25, e a outra metade, que também é 50%, 25 mais 25%. Então, o Q2 é a mediana. O primeiro quartil, ó, é a mediana, né? Ó, quem está no centro aqui, ó, do rol da primeira metade, ó, o Q1 é a mediana da primeira metade. E o Q3 é a mediana da segunda metade. O Q3 é a mediana da segunda metade. Então, qual é a interpretação dos quartis? Olha, o primeiro quartil Q1 separa os 25% dos elementos da série, os primeiros 25% dos elementos da série. Então, ó, 25% dos elementos da série são menores ou iguais ao Q1. Tá? Então, o Q1 separa os primeiros 25% dos elementos da série. O Q2, que é a mediana, separa os primeiros 50% dos elementos da série. Q2 separa os primeiros 50% dos elementos da série. 25 mais 25. E o terceiro quartil, o Q3, ó, separa os primeiros 75% dos elementos da série. O Q3 está aqui, ó. Então, ó, 25 mais 25 mais 25. Então, o Q3, ó, separa os primeiros 75% dos elementos da série. Tá? Então, essa é a interpretação dos quartis Q1, Q2 e Q3. Cálculo dos quartis, né? Então vamos ver aqui algumas situações. Quando os dados não são agrupados, né? Então, quando os dados não são agrupados, a gente vai encontrar os quartis, né, usando o conceito de mediana, né? Lembre que mediana é o elemento central do rol, dos elementos ordenados, tá? Então, o segundo quartil vai ser a mediana de todos os elementos da série. O primeiro quartil vai ser a mediana da primeira metade dos elementos da série. E o terceiro quartil vai ser a mediana da segunda metade dos elementos da série. Tá? Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, dados os valores 7, 13, 5, 12, 16, 4, 9, 15 e 6. Calcule os quartis Q1, Q2 e Q3. Tá? Então vamos ao primeiro exemplo aqui. Então veja que a primeira coisa que você tem que fazer para calcular os quartis, olha, é escrever o rol dos elementos, ordenar os elementos. Então, no exemplo 1, está desordenado. Ó. 7, 13, aumentou, depois diminuiu, depois aumentou, diminuiu, tá vendo? Então, você deve ordenar, colocar, né, do menor para o maior ou do maior para o menor. Vamos colocar do menor para o menor. Então, seria 4, o primeiro elemento, né? 4. Depois, 5.
né? Ó, então 4, 5, depois iria o que? O 6, né? Depois vem quem? O 7, aqui. Depois o 9, depois o 12, depois o 13 e por último, ó, depois o 15, perdão, e por último aqui, ó, o 16. Tá? Então a gente o que? Ordenou todos os elementos da série. Observe que a gente construiu o rol, colocou na ordem crescente. Observe também que aqui a gente tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente tem um número ímpar de elementos. Né? Quando a gente tem um número ímpar de elementos, a gente vai ter um termo central. Olha. Quem é o termo que está no meio aqui? Ó? O 9, tá vendo? Então ó, eu tenho aqui 4 elementos do lado esquerdo, 4 elementos do lado direito, tá vendo? Então o termo central, ó, é o 9, e esse termo central é a mediana, né? Então a gente sabe o que, ó, que a mediana é o elemento que está no centro do rol, a mediana é o 9. Só que a mediana de todos os elementos é o nosso Q2, ó. Então o nosso segundo quartil, Q2, é 9. Acabei de achar o Q2. Tá? Então, o segundo quartil é a mediana de todos os elementos, né? De todos os elementos da série. Então, Q2 é 9. O primeiro quartil, Q1, vai ser o quê? A mediana da primeira metade. Olha. A primeira metade é essa aqui, ó, esses 4 elementos, tá vendo? Então, se eu tenho aqui 4 elementos, né? Quando eu tenho um número par de elementos, né? A gente vai ter o que? 2 termos centrais. Ó. Vai ser aqui o 5 e o 6, né? Ó, 2 termos centrais, ó, o 5 e o 6. E a mediana é a média desses 2 termos centrais. Ó. Vai ficar 5 mais 6 sobre 2. Aqui vai dar 11 sobre 2, né? 11 sobre 2, que vai dar 5,5. Tá? Então, o Q1 é 5,5. Veja que a gente tem 4 elementos, então eu tenho 2 termos centrais, ó, que seria o 5 e o 6, tá vendo? Então, a mediana é a média dos 2 termos centrais, 5 mais 6 sobre 2. E o terceiro quartil, Q3, vai ser a mediana da outra metade. Ó. A outra metade está aqui, ó, são 4 elementos, então eu tenho esses 2 termos centrais, ó, o 13 e o 15. Então, quem vai ser a mediana? 13 mais 15 dividido por 2. Então, quem vai ser Q3? Q3 vai ser igual a 13 mais 15 vai dar 28 dividido por 2. Logo, Q3 vai ser igual a quem? 14. Tá? Então, está aqui Q3. Então, acabei de calcular Q1, Q2 e Q3. O que é que significa Q1? Que 25% dos elementos da série são menores ou iguais a 5,5. Então, 5,5 está aqui mais ou menos. Ó, 25%, ó, 1/4 dos elementos da série. Né? Esses 2 elementos aqui, ó, que representam 25%, são menores ou iguais a 5,5. O que é 2? O que significa o Q2? Que é a mediana. 50% dos elementos da série são menores ou iguais a 9. Ó. Metade dos elementos, ó, é menor ou igual a 9. A outra metade é maior ou igual que 9. E o Q3 diz o que para a gente? Que 75% dos elementos da série são menores ou iguais a 14. 14 seria mais ou menos aqui. Ó. 75% dos elementos seriam menores ou iguais a 14. Então está aqui o cálculo do Q1, Q2 e Q3 do exemplo 1. Vamos ao exemplo 2 agora. Tá? Dados os valores, calcule Q1, Q2 e Q3. Então, a primeira coisa a gente vai fazer o quê? Vai ordenar, né, os valores. Construir o rol. Então, vai ser 2 primeiro, né? Então, vai ser 2. Ok? Depois, 3. Depois, 4. Eu estou ordenando os valores, tá vendo?
Depois do 4 vai ser quem? 8. Né? O 8 aqui, ó. Depois vai ser 9. 10. Né? 10. Depois 11. 11. Tá vendo? Depois 12. 12. 16 e por último 19. Tá vendo? Então eu fiz o que? Eu ordenei esses elementos aqui. Tá? Observe que agora você tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Você tem um número par de elementos, né? Em 10 elementos. Então, quando a gente tem um número par de elementos, a gente sabe que a mediana, né, a mediana vai ser o que? A média dos dois termos centrais. Né? Quando a gente tem um número par de elementos, a gente vai ter dois termos centrais. Ó. Então, a mediana vai ser a média dos dois termos centrais. Quem são os dois termos centrais? Observe, ó, o 9 observe, e o 10. Ó. Aqui a gente tem 4 elementos à esquerda, 4 elementos à direita. Então, esses dois termos são os termos centrais. Então, a mediana vai ser o quê? Ó? A média dos dois. Ó. 9 mais 10 dividido por 2. Okay? E aí, fazendo essa continha aqui, ó, vai dar 19 sobre 2, né, que vai dar 9,5. Então, a mediana deu 9,5, a mediana de todos os elementos da série. Só que a nossa mediana, né, é o nosso Q2, ó, o segundo quartil. Então, Q2 é 9,5. Tá? Vamos agora ao nosso Q1, ó, primeiro quartil. Né? O primeiro quartil é a mediana da primeira metade. Veja, como aqui eu tenho aqui, ó, 10 elementos, e o nosso Q2 está aqui, ó, no meio entre 9 e 10, ó. Então, se eu tenho 10 elementos, a metade de 10 são o quê? 5 elementos, tá vendo? Então, ó, eu vou considerar aqui, ó, que a primeira metade aqui são 5 elementos, tá? Então, se eu tenho aqui a primeira metade, ó, vou colocar ela aqui, ó, 5 elementos, a mediana é o termo que está no centro. Quem é que está no centro aqui, ó, desses 5 elementos? O 4. Então, o Q1 é 4, tá bom? Então, a mediana da primeira metade. A primeira metade aqui são 5 elementos, tá bom? 5 elementos. E o nosso Q3, então tá aqui Q1, e o nosso Q3 ó, vai ser a mediana da segunda metade. Ó. A segunda metade é isso aqui tudo, ó, tá bom? São esses 5 elementos aqui. Então, a mediana, quem é que está no centro aqui desses 5 elementos? O 12. Ó. Então, o nosso Q3 é o 12. Então, acabei de encontrar Q1, Q2 e Q3. Veja que é bem... você tem que ter um cuidado aqui. Ó. Aqui você tem 10 elementos. Né? 10 elementos. A mediana é a média dos dois termos centrais. Somei aqui, deu 9,5, que é o nosso Q2. Tá? Então, se eu tenho 10 elementos, a metade de 10 é 5. Tá? Então, eu vou considerar ó, os 5 primeiros elementos como sendo a metade. O Q1 é quem está no centro, né? Que vai ser o 4. E o Q3 vai ser o elemento central da segunda metade, que é o 12. Ok? É isso aí, espero que você tenha entendido esse conceito.